tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a psicóloga Daniela da Silva e hoje eu quero falar sobre dois assuntos aqui com vocês. Então, primeiramente, eu quero dizer assim, quero falar sobre o assunto que eu coloquei aqui, sentir pena do seu familiar. Eu vejo algumas mães, às vezes no início, que estão ali no início da esquizofrenia, descobrindo no início, e elas sofridas, claro, como a gente já falou aqui, que passa por todo aquele início de culpa, de diversos sentimentos, e aí rola o sentimento de pena, né? Normal, a gente tem isso, né? Mas depois tu ficar sentindo pena cada vez que olhar para o teu familiar, assim, não é legal, né? Vamos pensar assim, o que é quando a gente sente pena de alguém? Geralmente é o pobre coitado, alguém que tá mal ali, que não pode fazer nada, que tá, Deus que me perdoe, lá no fim da vida. Mas geralmente são essas coisas mais tristes, né? Então, o que eu quero dizer assim, ó, quanto mais você sentir essa pena, pior vai ser pra ti, né? E pro teu familiar, porque eles sentem. Como nós falamos aqui já várias vezes, eles também voltam a ser crianças. E os pais são os espelhos dos filhos. Então, se ele olha para. Eu falo, geralmente, eu me refiro aqui a pais, tá? Mas podem ser irmãos, pode ser qualquer outro familiar. Mas se ele olha pro familiar dele, pra mãe, por exemplo, e vê aquela coisa, sente que ela tá com pena, que ela tá com aquele dó ali, ai, coitadinho, o que ele vai pensar? Né? Se coloque no lugar dessa pessoa, ela vai pensar assim, bah, eu sou incapaz, eu não posso, não sirvo mais para nada, que aí depois é o que eles falam, hoje em dia eu não faço mais nada, todo mundo trabalha, estuda, eu não faço nada, eu não ajudo em nada, eu não sou ninguém, e eles vão se sentindo cada vez mais para baixo. Então procure não sentir pena do teu familiar. Ele tem uma limitação, sim, ele vai precisar tomar remédios, possivelmente até, né, o fim da vida, que infelizmente até hoje não se encontrou a cura. Esperamos que algum dia sim, mas vai precisar, mas ele não é um incapaz. Se for um desses que hoje em dia tem casos, e eu conheço, são casos reais, que só tiveram uma crise, uma internação, nunca mais teve, e estão bem, estão trabalhando, tem uma roda de amigos, né? O que tu vai dizer? Por que tu vai ter pena dessa pessoa? Porque ela tem o transtorno? E quantas pessoas têm outras coisas aí e vivem bem? Certo? Então é esse sentido que eu quero dar para vocês, da pena, que eles não são incapazes por ter esquizofrenia, eles não são menos que alguém por ter esquizofrenia. Então sim, às vezes vai rolar aquele sentimento, vai olhar pro teu familiar e vai pensar assim, olha, mas eu queria que tivesse acontecido isso ou aquilo para a vida dele. Vai acontecer, mas aí tu procura não deixar isso ficar tanto ali, tanto tempo, esse sentimento rolando no ar. Procura não ficar olhando para o passado, para o que podia ter sido, para como poderia ter sido, e olhar para o futuro. Olha para o que eles estão conseguindo hoje, aqui, agora. Olha para eles são assim, gente, o carinho que eles têm, eles são muito carinhosos. Eu conheço assim, uns que são um grude, que até os pais até reclamam deles serem tão grudados, né? Então, assim, olha quanta coisa boa também tu aprende com eles. Então, aproveita esse lado que eles têm, esse aprendizado que tu vai ter com teu familiar. Porque, olha, não é uma nem duas mães, irmãos, familiares que eu escuto dizer assim, eu aprendi muito com meu familiar que tem esquizofrenia, o que seria eu sem ele, sabe? Então, por que sentir pena dessa pessoa? E tem muitos que depois, com a estabilização, claro, aquele início lá é mais difícil, até estabilizar, até aceitar tomar as medicações, mas depois eles vivem normalmente. Eles podem, sabe, vão lá, participam de algum grupo, participam de reuniões familiares e eles são felizes. Às vezes do modo deles, às vezes tem que dar aquela paradinha, que dá aquela coisa que eu digo lá, que muda a feição, às vezes não tão legais, tem os altos e baixos. Tem, como a gente. Não tem dias que a gente não tá legal, tá a fim de ficar quieto lá, não sei de casa? Tem, então eles também têm isso.
Agora, então, fica esse recado. Vão tentar sentir menos pena do familiar de vocês e, como eu sempre digo, também olhar eles além da esquizofrenia. Que até é o nome do meu blog, para quem ainda não conhece, alemdaesquizofrenia.com. E o segundo assunto que eu queria falar para vocês hoje é o quanto guerreiras eu vejo vocês. E aí, mais especificamente, eu vou falar de mães, tá? Aqui sim, não menosprezando ninguém, né? Longe de mim, porque tem pais e pais excelentes que eu conheço que participam, graças a Deus, mas infelizmente são raros. Mas então, assim, existem irmãs, existem mulheres, né? Ou maridos também, que cuidam. Mas assim, o quanto vocês são guerreiros. Eu quero que vocês olhem para si mesmo o que vocês passam, o que vocês vivenciam no dia a dia. Às vezes são agredidos, às vezes vocês estão em um momento de crise, às vezes até não fisicamente, mas verbalmente. Então, olha quanta coisa vocês passam e vocês estão ali, firmes, fortes. Olhem a força que vocês têm, né? Então, isso que eu queria mostrar para vocês, assim, eu vejo tantos familiares aí para cima, sabe? Aqueles familiares assim que não se deixa abater por nada, sabe? Então eu queria compartilhar essa minha percepção com vocês, assim, e esse elogio que eu fico feliz. Eu fico feliz em ver também quando o familiar começa a se cuidar também, começa a perceber que para ele poder dar uma vida com mais qualidade pro paciente, vamos chamar assim, paciente dele, ele também tem que se cuidar, ele também tem que olhar para si, né? E olhem, vocês também, não tem que ter pena de vocês, porque por isso que eu tô falando, vocês são guerreiras, vocês passam por muita coisa. Às vezes desde cedo a pessoa teve a esquizofrenia, então são anos ali naquela batalha. Então vocês são merecedoras. Tenham certeza disso, vocês são merecedoras de todo o nosso afeto, de toda a nossa admiração por tudo aquilo que vocês passam. Então não desistam. Nunca desistam. Vai ter aqueles momentos que vão estar mais para baixo, que de repente teu familiar fez alguma coisa que te deixou muito chateada, mas levanta a tua cabeça e segue em frente. Vocês são muito maiores que isso, tá certo? Então, esse era o recadinho que eu queria deixar para vocês hoje, a minha contribuição da segunda-feira. Então não esqueçam, olhem o familiar de vocês além da esquizofrenia. Deixem de sentir pena deles, sentir pena de vocês mesmos, porque vocês são todos guerreiros, tá certo? Então tá, pessoal, beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigada para quem estava participando aqui e quem estava assistindo. Tchau.